Eis aí o significado da Páscoa. Passar por cima, pass over em inglês, né? A Páscoa, ela começou no Jardim do Éden. A Páscoa não é um evento que veio há 2000 anos atrás, dos nossos dias, não. A Páscoa começou lá no Jardim do Éden, porque Adão transgrediu, pecou, e nisso que ele pecou, ele sentiu que ele tinha cometido algo grave contra Deus. E ele viu que ele estava nu, ele viu que ele não tinha nada cobrindo as suas partes. E ali ele fugiu de Deus, e Deus foi atrás de Adão e perguntou: Adão, onde é que tu estás, Adão? Ah, eu vi que o Senhor vinha e eu me escondi. Mas por que tu se escondeu? Eu vi que eu estava nu. Ou seja, ele viu que a sua transgressão causou um estrago muito grande. Né? Ele sentiu culpa, sentiu medo, porque o pecado traz culpa, traz medo. E ele se vestiu de folha de figueira, ou seja, ele tentou cobrir a sua culpa, o seu pecado com algo que não iria durar muito tempo. A folha ia secar, ia sumir, ia ter que arrumar outra, né? Simbolizando a religião, né? A religião, ela não tira pecado, ela não traz paz, ela não traz nada, ela é apenas é, uma sombra, mas ela é apenas um paliativo. É isso? A religião é um paliativo, como aquelas talhas que tinha lá no primeiro casamento, lá em João, no primeiro milagre de Jesus, as talhas da purificação. É isso? Aquelas talhas davam a sensação de limpeza, porque os donos da casa se lavavam antes de sair para fazer os seus afazeres na rua, e quando voltava também se lavava, ou seja, era apenas uma coisa paliativa, mas que não trazia paz, não trazia conforto, não trazia salvação, não trazia aquela bênção que Deus tem para nós. Então Deus ali matou um animal inocente, derramou o sangue daquele animal e cobriu Adão e Eva. E assim eles se sentiram cobertos, mas foi um ato de Deus. Porque o homem por si só ele não consegue se salvar usando seus próprios recursos ou usando os recursos aqui da terra. Tem que ser algo que Deus faça. Então ali foi a primeira Páscoa. Passou por cima. Deus passou por cima, cobriu o pecado de Adão, passou por cima. Foi a primeira Páscoa. Aí nós vemos lá no Egito, quando o povo de Israel estava aprisionado e pediam, né, através de Moisés, para que Faraó deixasse o povo ir embora a sacrificar no deserto a Deus. E Faraó não o permitiu, e as pragas vieram e assolaram o Egito, só o Egito. E na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus mandou Moisés avisar a Faraó, se ele não deixasse o povo de Israel ir embora, não deixasse o povo ir adorar a Deus no deserto, que todos os primogênitos iriam morrer, e não só os homens, mas também o primogênito das vacas, dos animais, todo e qualquer primogênito iria morrer. E Faraó não permitiu. Então Deus, ele ordenou que cada família do povo hebreu matasse um cordeiro de 1 ano perfeito e passasse o sangue nos umbrais das portas. E a porta que tivesse os umbrais com o sangue do cordeiro, ainda que fosse egípcios ou qualquer outro povo, porque no meio do povo de Israel tinha muitas outras nações que também estavam misturadas. E todas as casas que tivesse o sangue do cordeiro, não importasse qual povo seria, o anjo passaria por cima e naquela casa não haveria morte.
Passover, passou por cima do pecado e não teve morte. Não teve morte. Aí mais um pouquinho na frente, quando o povo já tinha passado o deserto e lá com Josué conquistando Jericó, uma mulher meretriz, que faz parte até da genealogia de Jesus, chamada Raabe, ela abrigou os espias e os espias prometeram que a casa dela não seria destruída e não haveria morte na casa dela. E qual foi o sinal? Ela colocou um fio de escarlate na janela dela. E aquele fio de escarlate vermelho simbolizava o sangue de Jesus. E a morte passou por cima também. A Páscoa ali foi representada por um fio de escarlate. Aí nós vemos agora quando Jesus Cristo passou aqui, nasceu, cresceu e começou o seu ministério. Assim que João Batista viu Jesus, falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João, no capítulo 1, começa que o Verbo, a palavra, reencarnou e habitou entre nós. Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E no dia da Páscoa, Jesus foi pendurado numa cruz. Seu sangue derramado por mim, por você, por nós pecadores, pelos pecadores pré-diluvianos, pelos pecadores do período do Egito, pelos pecadores do período dos profetas, do período neotestamentário, do período em que Jesus esteve aqui, no nosso período, e aqueles que estão lá no futuro, morreu por eles também. E por toda e qualquer criatura, seja desta dimensão, ou de outra dimensão, ou de outro cosmos, seja lá qual for, Jesus morreu por ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi ali imolado naquela cruz e tirou toda a nossa dor, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha. Passou por cima da nossa culpa. Só Deus poderia fazer isso. Passover, passou por cima. Esse é o símbolo da Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. É aquela que Deus trouxe lá dos altos céus com um inocente, com seu próprio filho, que derramou o seu sangue e passou por cima. E que você possa receber esta palavra e sentir que já passou por cima. Descanse agora em Deus, descanse nessa paz, descanse agora no sangue do Cordeiro e seja abençoado em nome de Jesus.